Alguma notícia do meu, boa notícia do Timão. Boa, eu acho que eu vou ficar te devendo, Paulão. Domingo de derrota, 2-0, derrota difícil de ser revertida para o Internacional. A verdade é que o Corinthians vai precisar vencer por 3 gols para passar para a próxima fase. Sobre Memphis Depay. O Memphis postou uma foto viajando, tá? Dentro do avião, como Pokémon. Então imagina-se que ele esteja vindo ao Brasil. Imagina-se, né? O que dá para dizer é que o Corinthians só pretende anunciar o Memphis Depay depois dele passar por exames médicos. Realiza os exames médicos, está tudo ok, o Corinthians o aprova. O Memphis fez alguns pedidos nos últimos dias, umas regalias em meio à tratativa para renovação de contrato. Entre essas regalias, de acordo com uma Gazeta, um camarote na Neoquímica Arena, que já foi aceito pelo Corinthians, a realização de 2 eventos por ano na Neoquímica Arena, com 50% da receita destinada ao staff dele. O Corinthians também aprovou, além de 20% do valor do prêmio de cada título para ele. Essa parte o Corinthians recusou. O mais maluco foi o pedido do Memphis de 20% do prêmio em caso de um eventual título da Copa do Mundo de Clubes em 2028. Com observação importante de que o contrato do Memphis se encerra antes do Mundial. Então, não sei se tem muita lógica, né? Aceitar pagar um prêmio do Mundial sem contar com o Memphis Depay. Ele entende que é justo, que seria legal. O Corinthians entende que não tem nada a ver. E esse cláusula específico, esse item específico, pedido pelo Memphis Depay foi recusado. Eu imagino que o Memphis será reforço do Corinthians, vai renovar o contrato, e a CBF já avisou ao Corinthians de que mesmo renovando esse contrato depois do fim do atual vínculo, que acabou na última sexta-feira, o Memphis vai ter condição de ser registrado mesmo com o Transferban. Trata-se de uma negociação que já havia, trata-se de um atleta que já estava no Corinthians, ou seja, ele não entra nessa regra do fair play, beleza? O Edmar José, Nicola, o Corinthians é um clube abandonado, o time não tem atacante, é um elenco limitadíssimo, e ele termina com um palavrão. É louco isso, né? Porque o Corinthians tem a terceira maior folha salarial do país, acima de 30 milhões de reais mensais, e tem, de fato, diversas lacunas e problemas no elenco, né? Você tem o Yuri Alberto como primeira opção para centroavante, a segunda é o Pedro Raul ou o Guinegão. Tanto um quanto o outro tem enormes dificuldades. Acho que seria mais normal que fosse o Guinegão, atleta da base, salário baixo, enfim, até pode render uma venda futura, caso consiga performar bem. O problema é ter o Pedro Raul, que ganha 750 mil reais por mês e não marca gols com a camisa do Corinthians, e vem de um clube no México onde ele tinha menos gols que o goleiro. Thiago Volpe tinha 4 gols e o Pedro Raul tinha 2. E aí o Corinthians vai, gasta ou promete pagar 25 milhões de reais por esse centroavante, não paga, e esses 25 milhões se transformam em 40 milhões, com juros e correção monetária. Wagner e Leonardo querem jogar muito no Corinthians. Sandro Santa Cruz, você tem fundamento que você está escrevendo, tá? Tanto que eu contei no vídeo de hoje que, apesar da primeira recusa do Grêmio em relação à proposta de empréstimo do Corinthians, o Timão segue insistindo na contratação do Wagner e Leonardo. O Corinthians entende que está diante de uma boa oportunidade de mercado. Deixa eu só ver se o Wagner e Leonardo foi utilizado. Confesso que eu acompanhei bem mal esse jogo do Grêmio com o Mirassol. Gabriel Vasconcelos, peraí. Aqui, ó, reservas. Giovanni Cabral, Bright White, enamorado. O Wagner Leonardo não saiu do banco, e esse é um motivo de comemoração no Corinthians. O Corinthians não queria que ele atuasse, porque quem jogar essa fase de oitavas de final fica impedido de atuar por um outro clube na Copa do Brasil, entenderam? Nicole e o Memphis. Bom, o Memphis ainda precisa realizar exames médicos para assinar contrato de 2 anos com o Corinthians, tá? Ele fez algumas exigências nessas últimas horas, algumas o Corinthians aceitou, como por exemplo um camarote na Neoquímica Arena e a realização de 2 eventos dele por ano no estádio. 50% da receita desses eventos destinados ao staff dele. O Corinthians concordou. O que o Timão não aceitou foi o pagamento de 20% de qualquer título para ele. Isso o Corinthians descartou, tá? Não acho que é isso que vai impedir o negócio, até porque o Memphis não tem tantas boas opções no mercado para poder ficar escolhendo. Ele até postou, agora mais recentemente, agora à noite, foto dele no avião. Todo mundo imagina que ele esteja vindo ao Brasil para a realização desses exames. Deixa eu ver se eu acho a foto da postagem dele. Ele até chegou a dizer para o Neymar que estava vindo para o Brasil para trocar as figurinhas as figurinhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. O Neymar estava numa live. Né?
trocando figurinhas, ou mostrando figurinhas ao lado do filho dele. E aí o Memphis entrou na live para dizer, olha, Neymar, eu tô indo para São Paulo e a gente vai trocar essas figurinhas, tá? E todo mundo imaginou que ele estava vindo, sei lá, algum dia da semana. Mas, ao que tudo indica, ele já está a caminho, né? É da conta dele mesmo, do Memphis Depay. Então, é possível imaginar que o Memphis esteja nessa segunda-feira já em São Paulo para a realização desses exames médicos e sacramentar a assinatura do contrato. Nicola, boa noite. Se o Memphis renovar com o Corinthians, será um contrato novo? E se o Corinthians pode mesmo tomar o transfer ban? De fato, na teoria é um contrato novo. O contrato passado acabou na sexta-feira. Se ele assinar amanhã, vai ser um contrato novo. Só que a CBF já autorizou o Corinthians a fazer esse novo contrato sem o transfer ban. Entende-se que é a permanência de um jogador, então a verdade é que a CBF já autorizou. O Corinthians vai poder inscrever o Memphis sem correr o risco de ter de pagar o transfer ban para poder utilizá-lo, tá bom? Informação exclusiva, além das negociações com a Caixa, Corinthians trabalha com otimismo para a venda dos name rights de seu estádio com outras duas empresas, e essa revelação me foi feita pelo presidente Osmar Stabile. Entrei em contato com o presidente nessa quinta-feira para perguntar como é que andavam as negociações em relação à Caixa. Desde o ano passado, o Corinthians tenta um acordo com a Caixa para que o banco estatal dê nome ao estádio do Corinthians e em troca zere aquela pendência do financiamento que hoje gira na casa dos 650 milhões de reais e que tem juros astronômicos. Pois bem, o presidente se mostrou bastante otimista com outras duas negociações de empresas que procuraram o Corinthians com a intenção de comprar o nome do estádio alvinegro. Com a lembrança de que desde o ano passado a multa para quebra do contrato com a Hypera Pharma, que dá nome ao estádio alvinegro, caiu para algo na casa dos 50 milhões de reais. O Timão entende que o atual contrato está muito baixo, 300 milhões de reais por um vínculo de 20 temporadas. Isso equivale a mais ou menos 15 milhões de reais por ano de receita com name rights. A ideia do Corinthians é elevar para algo na casa dos 50 milhões de reais. E o fato de o Palmeiras ter trocado recentemente seus name rights ajudam nas tratativas. A gente deve ter novidades nos próximos dias. O presidente do Corinthians está bastante otimista de que essa pode ser uma nova e importante fonte de receita para o clube. Na escalação, nas peças, hoje o Diniz não errou, porque ele havia errado no meio da semana. O seu Fernando Diniz, ele erra contra o Atlético Paranaense, porque ele começa com o time reserva e coloca os titulares para machucar. Claro que ele não colocou para machucar de propósito. Mas se você entra com os reservas e o jogo está equilibrado com os reservas, para que você vai colocar os titulares? Para que você vai colocar o Yuri Alberto? Sabendo que o campo está do jeito que está. Porque ele sabia, ele não descobriu depois o Diniz. Ele sabia como estava o campo, ele pisou no campo. Beleza, ele errou na escalação contra o Remo. Depois errou nas substituições. Contra o Inter, eu não sou covarde e nem oportunista. Para mim, ele não errou na escalação. O Guinegão, para mim, foi a escolha certa. Diante das opções, perante as opções, o Guinegão foi a escolha certa do técnico Fernando Diniz lá na frente. Porque o Guinegão, ele ia entregar aquilo que o Lingard e o Pedro Raul não entregariam, que é marcação, que é pressão. O Corinthians poderia subir as linhas com o Guinegão. Porque o Guinegão, ele é ruim, só que ele tem uma qualidade. Ele sabe que é ruim, e ele compensa com esforço. Então assim, o Guinegão entrou em campo para marcar. E ele fez isso. Tanto que no primeiro tempo ainda, eu vi o Guinegão baixando na linha de 5 do Corinthians. Nós tivemos um primeiro tempo, aliás, o jogo foi horroroso. Porque o Inter jogou com linha de 5 em casa. O Pesolano tinha uma estratégia que, aliás, parou o Flamengo, essa linha de 5 também parou o Flamengo. O Inter fez linha de 5, 5-4-1. Chamou o Corinthians para o campo. Só que o Corinthians não tem uma jogada. O Corinthians não tem uma triangulação. O Corinthians é um time daqueles técnicos, sabe, pardais. Adilson Batista, esses técnicos malucos que passam pelo clube na nossa história. Porque você não sabe o Garro. O Garro, ou ele tá lá na frente, ou ele tá lá buscando bola no pé do zagueiro. Cara, isso não existe. Você me desculpe, mas isso não existe. Isso não existe. Aí a gente tinha hoje com saída de bola, Garro, Ranieri, Bidon. O Bidon quase entrega na saída de bola. O Ranieri quase entrega na saída de bola. O Gabriel Paulista já falei que entregou na saída de bola. E aí o Garro vinha para sair, e quem tinha lá na frente? E o seu Fernando Diniz, ele na escalação, ele é isso. Tinha gente que reclamava do André jogando aberto. Hoje é o Bidon jogando aberto. Bidon na esquerda, Caio César na direita, por dentro André e Ranieri, o Garro solto e o Guinegão na frente, substituindo o Yuri, porque era o Yuri ali, fazendo aquela função. Cara, o time tava até que ajustadinho, por quê? Aí fazia a linha de 3, Ranieri vinha fazer a saída de 3, o Bidu espetava, o Mateuzinho ficava, né, na intermediária pro Caio César espetar, quando o Mateuzinho espetava, poucas vezes que fez isso, o Caio César veio por dentro,
Aí ficou o Mateuzinho, Caio César, Guinegão e o Bidu. Enfim, com o Garro vindo por trás junto com o Bidon, né? O time do Corinthians atacando com linha de 3. Às vezes vinha o Garro buscar a bola aqui, aí o Bidon espetava, infiltrava, atacava o espaço junto com o André por dentro, e o Garro vinha buscar o jogo, por Bidu espetar, e o Caio César de um lado e o Guinegão de centroavante. É dessa forma que o Corinthians jogava. Alguns momentos o Bidon vinha aqui entre os zagueiros, fazia a linha de 3, Bidu espetava, Mateuzinho de um lado, o Bidon vinha, ficava André, Garro e o Ranielli saindo aqui pela direita, que era um horror, né? Quando o Bidon vinha jogar pro Ranielli sair jogando. A gente já viu essa loucura no Corinthians muitas vezes. E no ataque Bidu, Caio César e Guinegão. Tudo bem, o Corinthians toca a bola pra lá, toca a bola pra cá, mas não tem nada pra oferecer. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Corinthians perdeu para um Inter horroroso. Eu não tô falando de um time mais ou menos. Eu tô falando de um time horroroso. O time do Inter era horroroso. Eu achei que esse jogo ia terminar 0-0 e acabou. E o Corinthians faria o resultado na Neoquímica Arena, porque esse time do Inter vai tomar gol na Neoquímica Arena. É impossível não tomar gol. Hein? É impossível. Aí o seu Fernando Diniz, quando o jogo está 0-0, equilibrado, aí o Fernando Diniz, gênio, tira o André, porque o André e o Caio César, eles correm juntos. Um ataca por dentro e o outro por fora. É a única arma que a gente tem. As únicas armas que a gente tem. Porque não dá pra ficar esperando nada de Bidon, né? Ou vocês acham ainda que o Bidon é craque e vai ser vendido por 50 milhões de euros? Não faz nada, como diz um amigo aí, é um nota 5. É um nota 5 sempre. É um nota 5 sempre. Com um elenco fraco, montado de uma maneira horrorosa, por um executivo que não entende de futebol, entende de política, porque era presidente do Fortaleza, um presidente que cuidou, que deixou nas mãos do Marcelo Paes, e olha aí no que deu. Um elenco muito, mas muito mal montado. Desde a época do Dorival vem se pedindo ponta, eles acham que não precisam de ponta. Não precisam. Trouxeram o Vitinho, lesionado. O Vitinho foi contratado lesionado. E para quem tá chegando agora, eu tenho uma informação exclusiva, que no dia seguinte que o Diniz tinha definido o time, no dia seguinte, o técnico do Inter já sabia através do Fabinho Soldado. Quem caguetou para ele? Um monte de gente que não assiste treino, estava lá para assistir naquele dia, curiosamente, e o Fabinho Soldado já sabia como o Corinthians ia enfrentar o Inter. Vocês são realmente uma piada, né, velho, dentro do Corinthians. Aquele CT lá é só um parquinho, né, pra dirigente ficar gravando vídeo e ficar fazendo média, levando pessoas lá dentro pra passear. Por que vocês não fecharam aquilo ali? Sabendo que tem muitas pessoas ali que admiram o Fabinho Soldado, pessoas de confiança do Fabinho Soldado. E aí vocês vão lá e deixam o treino lá pra todo mundo ver. Vamos voltar pro jogo. O seu Fernando Diniz não precisa nem um espião do Fabinho Soldado ajudar. O Fernando Diniz não precisa um espião. O Fernando Diniz foi lá e tira o André, coloca o Jesse Lingard. Ele põe Lingard na esquerda. Aí ele faz a mudança que acaba com o time. Ele põe o Bidon por dentro na direita. O Caio César continua espetado lá na direita aberta. Ele faz a linha de 4 com o Caio César, Bidon, Ranielli e Lingard. Garro e Guinegão. Sabino, o André pediu pra sair, então não põe o Lingard. Se o André pediu pra sair, não põe o Lingard. E sabe qual é o pior? Marcelo Paes. Porque eu falo aqui, tô falando desde o início do ano. E aí vocês vão ter que me dar razão, vocês vão ter que me engolir. Porque eu falo que o Corinthians não precisa de Matheus Pereira, o Corinthians precisa de um volante de intensidade. Eu cheguei a indicar até o Dieguinho do Ceará, que já foi embora, tá na Coreia, no Japão, na China, sei lá, em Marte. Eu não sei onde ele tá. Mas, cara, traz um formiguinha no meio campo. Hoje não tem. O único que corre é o André. O Bidon vocês viram lá, quando ele mostrou as coxas. Entendeu? Quer um pouco de gordura da minha tetinha, o Bidon? Quer? Pra colocar nas pernas? Quer um pouco? Eu tiro aqui da tetinha. Quer? Pô, velho. Porra, meu irmão, nós temos um time que não tem saúde física, velho. Nós temos um time que não tem saúde física. Nós contratamos Matheus Pereira. Uma vergonha. Cara, ele tira o André, a única velocidade. Eu falo pra vocês. Se com o André é ruim, sem o André é pior. Não reclamem. Acreditem em mim. Confiem em mim. Se com o André é ruim, sem ele é pior. Porque ele é o único que carrega a bola por dentro e o Caio César por fora. Agora, Diniz, cadê os seus triângulos? Você tá deixando o Caio César se matar sozinho. Você não é capaz de criar uma jogada ali com o Bidon e o Mateuzinho. Com dois caras rápidos, Caio César e Mateuzinho. Você não é capaz de fazer um triângulo ali? Cadê os seus triângulos? Que trabalho que você tá fazendo no Corinthians até agora? Você não apresentou nada, bulhufas. Você até agora é um folclore no Corinthians. O Guinegão, tadinho, todo mundo sabe, tá lá na frente pra correr. O Diniz é um maluco, velho. O Diniz colocou o Guinegão, estreou o Guinegão no jogo mais importante do ano. Eu não entendo o critério desses caras. Qual o padrão? Qual o padrão desses treinadores hoje em dia? Não, eu quero entender. O Guinegão nunca serviu. Nunca. Nunca serviu. Nem pra jogar em Cascavel ele serviu um amistoso. Eu tô errado? Que padrão esses técnicos têm? Fala pra mim que padrão esses caras têm. Eu até acho que a escolha foi certa, mas eu queria uma explicação. Por que o Guinegão, que nunca serviu pra Paulista,
para brasileiro, para amistoso, para jogo treino. Nunca serviu para nada. De repente, o jogo mais importante do ano, titular. É um gênio. É um gênio. É um gênio. E olha que eu tô falando que foi a melhor opção, hein? Eu também entraria com o Guinegão, não entraria com o Pedro Raul, não entraria com o Linga, porque eu acho que, cara, é tudo bagunçado. Sabe como terminou o jogo? Eu vou te falar, porque você deve ter ficado perdido. Vamos falar a verdade. Sabe o que o Carrillo tá fazendo ali? Vamos falar a verdade. Certamente você terminou o jogo assim. Caramba, o que tá acontecendo? Quem é quem aqui? Quem é o zagueiro? Quem é esse centroavante aí? Quem é esse ponta? Eu não tô entendendo quem é quem nesse jogo. O time tá perdendo entre o Matheus Pereira. Vocês estão brincando com a minha cara. O cara era reserva do Fortaleza. O Marcelo Paes fez um favor pro Fortaleza. Toda vez é Matheus Pereira. Pega o Guará, sub-20. Guará, volante. Fica mordendo lá. Mas não me põe o Matheus Pereira. Pega o Luiz Fernando, Luizinho da base, correria na ponta. Mas não me põe o Carrillo pra jogar ali. Não me põe o Linger pra jogar de ponta esquerda, Diniz. Sabe como terminou o jogo? O cara mentiu, o Gustavo Henrique, pra colocar o Ranieri. Desculpa, o Alan. Aí o Ranieri, ele colocou o Ranieri no lugar do Gustavo Henrique na zaga. Aí você fala assim pra mim, mas tinha que sair porque errou. Se for pra tirar todo mundo que erra, o Gustavo Henrique foi mal no pênalti? Foi mal. Mas por causa disso ele merecia sair? Você tem que pensar numa coisa. O cara tinha acabado de dar uma cabeçada ali, que quase saiu o gol. Você termina o jogo jogando bola na área, você poderia muito bem deixar Pedro Raul e Gustavo Henrique. E o Linger, 3 caras altos lá. Pô, velho. Primeiro você põe o Linger no lugar do André. Você vai tirar o André, você não põe o Linger, desculpa. Tá? Faz o básico. Põe o Alan. Não, você põe o Alan no lugar do Gustavo Henrique. O Linger joga de atacante. E o Carrillo termina na área. De segundo atacante, do lado do Pedro Raul. Nossa! É uma loucura, velho. É uma loucura. Aí eu pergunto, você tira o Gustavo Henrique porque é melhor deixar o Ranieri de zagueiro, porque vai melhorar. O Ranieri saindo jogando é um terror. Não, eu queria saber, eu apontei aqui uns 4 erros do Diniz, só de substituições. Eu queria saber no que ele acertou no jogo. Na camisa, ele veio com a camisa do Corinthians. Ufa. Meu Deus do céu, quase. Imagina se ele vem com a do Audax. O único acerto do Diniz foi ter entrado com a camisa. Olha, é do Corinthians, eu vim com a do Corinthians. Porque ele não acertou nada. Uma bagunça, velho. Nessas horas tem que ser copeiro. Entendeu? Fecha a casinha. O Inter não deu a bola pra você fala, eu não quero. Vamos ver. Tinha a bola parada lá no meio, lá. E aí você tira poderio de marcação, intensidade, chama o Inter pro jogo, o Inter gosta do jogo. O nosso time já não é bom. Né? Já não é bom. Correu o risco com o Ranieri na zaga, que já estava amarelado, que é outra vergonha. Obrigado aí o Carlos Júnior. Chama o Inter, que faz 2 gols. Jogando com linha de 5. A gente perdeu para um time que em casa jogou com linha de 5 e meteu 2 gols em nós, enquanto nós jogamos com linha de 4. Vocês têm noção do que eu tô falando? Vocês têm noção? Cara, os jogadores já não se ajudam. O nosso time, a gente sabe, é limitado. Deus sabe por que fomos campeões da Copa do Brasil e da Supercopa. Deus lá sabe. Aí você ainda ajuda nas substituições? Né? A pessoa vai apanhar pro Rosário. Cara, eu não tô esquecendo que tem um jogo de volta. Mas que estratégia é essa que você toma 2 pro jogo de volta e vai jogar pressionado? Agora nós vamos pro estilo kamikaze. Agora nós vamos para a renovação com o Memphis de qualquer jeito e vamos pôr para jogar. É sempre assim. Olha as nossas contratações. Eu já me segurei contra o Remo, me segurei para não criticar contra o Atlético Paranaense, contra o Cascavel. Esse time do Corinthians é uma vergonha, velho, do Diniz. O Diniz não trouxe nada de novo, nem o dinizismo, pra gente ter um pouquinho de emoção. Vamos de dinizismo então, já que é para perder com o Diniz, pelo menos vamos perder com o verdadeiro, não com o falso. Nós vamos ser eliminados de tudo com o Diniz, e do Diniz o que é o falso? Cadê não trouxeram o Diniz verdadeiro? Se fosse para viver essa emoção, vamos viver a emoção de verdade. Mas nós estamos jogando com o Fernando Carille. Já que é para viver a emoção do Diniz, que seja com o verdadeiro. Sabe? Toca. Ai, meu Deus, perde a bola. Aí toca, gol. Vamos ser feios. Vamos, pelo menos, vamos ficar com a pressão alta. Mas não, o Diniz que tá aí, quem é esse daí? Tá arriscado, ó. Chegar numa coletiva. Eu falei, aí vem o Carille. Aqui, ó. Estavam com saudades, né? Peguei vocês. Daqui a pouco é isso.
Aí o Corinthians termina o jogo, sabe como? Vou explicar, não expliquei ainda, né? Caio César. Não, linha de 4. Mateuzinho, Gabriel Paulista, Ranielli e Bidu. Vamos para outra linha de 4. Caio César, Alan, Matheus Pereira e Linger. Olha que intensidade. Que intensidade. O nosso meio campo. Carrídio, na função do Garro. E Pedro Raul. Chora, Bidu. Chora. Pode chorar. Pode chorar. Vocês têm noção? Quem marca nesse meio campo? O Bidon já não marca. O Bidon não marca. Matheus Pereira não marca. Alan não marca. Linger não marca. Garro não marca. Carrídio não marca. Pra que você contrata um... Sabe o que o Marcelo Paes falou lá dentro do Corinthians? Eu gosto de jogador técnico. Filho, você não conhece a história do clube. Você é Fortaleza. Você é Fortaleza. Você não conhece a história do Corinthians. Você não sabe que fomos campeões com o meio campo de Márcio, Wilson Mano, Neto, Tupanzinho, Fabinho e Mauro. Você não sabe. A gente foi campeão com Guinei na zaga, com Jacenir na lateral esquerda. Não vou nem falar do Marcelo de Gênero e do Giba, porque eram super técnicos. E você vem com essa história que você gosta de jogador de toque de bola. Você estava querendo o Arthur e o Osmar Stabile. Deveria já tirar logo o Marcelo Paes, resolver logo essa questão do Memphis. Cara, não dá pra ficar arrastando tudo. Irmão, vamos sair trocando. Trocação. Senão nós vamos nos afundar. Olha aí o cara aí. Olha quem tava querendo. Ficou 2 semanas negociando com o Arthur. O jogador queria 2 milhões por mês. Ah, dá licença, velho. Vocês não, sabe? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.